Bom, estamos agora quase chegando em Rosh Hashanah e também estou aproveitando para anunciar o lançamento do meu livro Caminhos para a Teshuvah. E nesse livro temos alahot sobre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Então, nesse vídeo eu irei fazer um resumo das alahot sobre Rosh Hashanah e eu irei falar sobre as alahot da maneira que eu também trago no livro, que é de uma maneira sucinta, bem direta ao ponto, e 2, eu vou separar o que é de fato alahá do que são costumes. Então os costumes, eles têm seu lugar, eles têm seu valor, uns tendo um valor maior, outros não, outros até sendo desaconselhados, mas a questão dos costumes é uma questão à parte. Antes da pessoa querer discutir que seja os costumes e pensar no que fazer, como fazer e etc., ela precisa, em primeiro lugar, saber o que é alahá. Você não tem como não saber realmente o que é obrigatório, principalmente o que é obrigatório pela Torá, também o que é obrigatório da Rabanan. Você não tem como não saber isso e ficar se focando em uma série de costumes. Então, vamos lá, vamos começar. Eu vou falar de maneira resumida. Então, em primeiro lugar, vamos começar com a véspera de Rosh Hashanah, tá? Então, primeira coisa, não se costuma tocar shofar na véspera de Rosh Hashanah. Não é uma proibição stricto sensu, mas não se costuma fazer isso, a não ser que a pessoa esteja praticando ou esteja ensinando alguém que está aprendendo a tocar o shofar. Aí não há problema algum. Tá? Falando sobre costumes, mikve é costume de pessoas irem para o mikve, não é obrigatório. Kaparot, né, girar frangos ao redor da cabeça como um meio de expiação de pecado. Isso é uma prática que era condenada, bastante condenada no passado, como sendo uma prática idólatra. Eu realmente não recomendo isso daí. Há uma série de razões pela proximidade que isso tem com a idolatria. O Ramban e o Rashba falam de uma maneira muito forte contra isso. E a pessoa que ela tiver achando que girar a ave em volta da sua cabeça vai ser um meio de expiar seus pecados, ela tem que pensar muito seriamente na maneira que ela está lidando com Deus e com a Torá. Então, muito cuidado com isso. Bom, outro costume que as pessoas têm é fazer Atarat Nedarim, fazer anulação de promessas antes de Rosh Hashanah ou antes de Yom Kippur. O Rav Yaakov Peretz, ele era muito, muito enfático nisso. A pessoa não fez neder, explicitamente falando, ela não tem que nem pensar em fazer Atarat Nedarim. Se ela fez um neder, ela tem que fazer Atarat Nedarim de acordo com as alahot sobre o assunto. Estão lá no Shulchan Aruch, Yoredea, Siman Resh Kaf Het, ok? 228. Aí a pessoa vai ter que fazer de acordo com a alahá. A Atarat Nedarim que é feita, ela não tem efeito, ela não tem valor. O Rav Peretz era contra fazer isso e ele falava, todos os anos ele insistia muito nesse assunto. Outra coisa que as pessoas têm um costume de fazer, mas que também não é obrigatório, que é com relação a verificar tefilin e mezuzot, ok? Pela alahá, tefilin, uma vez que ele está kasher, não há obrigação de verificá-lo, nunca, ok? A não ser, obviamente, se você tem que trocar alguma coisa da parte externa dele, ou que haja realmente uma suspeita séria que os pergaminhos estão danificados. Mas, pela alahá, não é necessário a pessoa verificar, menos ainda fazer isso todos os anos, não tem porquê você ficar abrindo seu tefilin todos os anos. Mezuzot, obrigação de verificar mezuzá é 2 vezes a cada 7 anos, tá? Não todos os anos, então não há necessidade disso. Bom, isso até aqui sobre a véspera de Rosh Hashanah. Sobre Rosh Hashanah em si. Rosh Hashanah é um Yom Tov, então todas as regras de Yom Tov elas vão valer em Rosh Hashanah.
São 2 dias de Yom Tov, o primeiro dia sendo da Torá, o segundo dia sendo hoje, com calendário automático, sendo Derabanan. Então nós temos aqui os 2 dias são obrigatórios, sendo que a obrigação do primeiro dia tem um nível maior do que a obrigação do segundo dia. Então é importante saber isso. Uma vez que são 2 dias, nós não cozinhamos de um dia de Yom Tov para o outro. É permitido cozinhar em Yom Tov, mas não cozinhamos de um dia para o outro. Agora, é permitido você cozinhar no primeiro dia a quantidade grande de comida, de modo que sobre para o segundo. Não há nenhum problema nisso. Uma vez que nesse ano o Rosh Hashanah vai emendar com o Shabat, é necessário também fazermos uma coisa chamada Eruv Tavshilin, tá? Para que possamos cozinhar do Yom Tov para o Shabat. Bom, há quem vá cozinhar logo tudo antes do primeiro Yom Tov, mas não há problema algum em cozinhar do Yom Tov para o Shabat, uma vez que você faça o Eruv Tavshilin. Tá? Então, vamos falar sobre o dia de Rosh Hashanah, né? Os dias de Rosh Hashanah em si. Então, nós temos as tefilot em primeiro lugar. Tá? Nas tefilot, há aqui uma questão que é bem importante considerar, porque as tefilot são longas, especialmente as tefilot da manhã. Para muitas pessoas isso é extremamente cansativo, as pessoas não conseguem, tem gente que talvez não vá ao Beit HaKnesset, vai ter que rezar de casa, e é importante saber o que dentro das tefilot realmente é obrigatório, né? Obrigatório da Rabanan, mas é obrigatório, e o que são costumes, são acréscimos posteriores que numa eventual necessidade a pessoa possa pular, principalmente a pessoa que está rezando sozinha, ou a pessoa que está na tefilá e aquilo está sendo muito cansativo, ela saber, bom, isso daqui eu não sou obrigado a fazer, então se vai prejudicar minha kavaná para o que eu sou obrigado, não faz sentido algum, ela tem que ter bom senso e saber o que ela está fazendo. Então vamos lá, sobre Arvit, o que é obrigatório em Arvit são as brachot antes do Shema, o Shema, as brachot depois do Shema e a Amidah de Rosh Hashanah. É isso que é obrigatório. Tem vários piyutim, são muito bonitos, mas, estritamente falando, não é obrigatório. Tá? Muito bem, depois de Arvit, nós temos o Kiddush com a refeição. Então, fazemos o Kiddush, fazemos a Motzi e vamos à refeição. Aí tem os Simanim. Qual que é a alahá sobre Simanim? Não há. Não há obrigação alguma de fazer esse Simanim. E a pessoa que faz esse Simanim, ela tem que tomar cuidado em não querer dizer que há qualquer poder em pegar uma comida e fazer uma brincadeira com as palavras e fazer essa brincadeira, acreditar que com isso vai acontecer tal coisa, que ela está manipulando Deus de um certo modo a fazer que aquilo aconteça. Isso daí é uma perspectiva teológica extremamente condenável. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Agora, a pessoa que vai fazer o simanim, ela pode fazer o simanim que ela encontra no siddur dela, ou que ela pode inventar, fazer trocadilhos, seja com o português, com qualquer outro idioma, como nós vemos, é bem comum, os sefaradim fazem trocadilho com palavras em árabe, por exemplo, e não há nenhuma limitação ou obrigação sobre isso. Se a pessoa não quiser fazer, ela não precisa fazer também. Isso daí é simplesmente um costume, ok? Da mesma maneira, há quem não coma uma série de comidas porque a palavra não soa de maneira adequada, como, por exemplo, tem gente que não come peixe porque peixe parece com preocupação em hebraico, dag, doeg. Então, isso daí é superstição, não tem que dar bola para isso, não tem que levar isso em conta, não tem que se preocupar, ok? Então, depois, no dia da manhã, nós temos as tefilot, né, shaharit, ouvimos o shofar e temos musaf. Então, sobre shaharit, que pode também ser muito longa, o que realmente é obrigatório? Então, o que é obrigatório? Psukei de Zimra,
Vayevarer David, Ishtabar, as Berachot antes do Shema, o Shema, as Berachot depois do Shema e a Amidah. Isso daí é o núcleo da Tefilá, que é obrigatório. Então, o resto são costumes. E aí, novamente, vai entrar na questão. Você vai se alongar demais por um lado, isso pode ser inspirador. Por outro lado, isso pode ser cansativo e fazer que você esteja rezando, pensando no relógio, pensando na fome que você está, no cansaço que você está, porque você acordou cedo, etc. Isso aí, sua reza passa a perder o sentido. Há de ter um bom senso no que você está fazendo. Então, é importante frisar que em Rosh Hashanah não é dia da pessoa ficar chorando e se lamentando, mas é um dia de se despertar para a Teshuvah. E aí nós vamos ter o shofar. O shofar é um momento que é a mitzvah de Rosh Hashanah, que é ouvir o shofar, e é um momento que nós nos focamos para despertarmos a Teshuvah. Sobre o shofar, sobre o toque do shofar. Os piutim feitos antes do shofar não são obrigatórios. O que é obrigatório é ouvir os toques. Então, ouvimos 30 toques. Esses 30 toques são como? Nós temos Tkiá, Shvarim, Teruá, Tkiá. Quer dizer, nós, sempre nos toques antes e depois temos um toque longo, que é a Tkiá. Entre os dois toques longos nós temos 3 variações, que é Shvarim, Teruá, é uma variação, outra variação é Shvarim, outra variação é Teruá. Então, para quem não sabe, Shvarim são 3 toques, algo assim. Teruá são vários toques curtinhos, ou vários sons que parecem um choro rápido contínuo. Há essas duas variações. Então, que a maioria das pessoas no Brasil, creio eu, conhecem, que o toque é mais ou menos assim. Mas há um outro tipo de truá, que é algo assim, que eu posso talvez em um outro momento trazer um shofar e tocar, mas essa segunda variação, ela é a variação mais antiga, mais atestada do ponto de vista histórico. Inclusive há rabinos que falam que se for possível para ouvir com essa segunda variação, ainda que não é obrigatório, né? De todo modo, nós temos então um toque longo, e aí um desses 3 toques e o toque longo depois. Então, repetimos isso 3 vezes, e aí no total são 30 toques. Né? São 30 toques porque você tem Tkiá, Shvarim, Teruá, estou considerando como 2, né? Tkiá, e aí são 4 vezes 3, são 12, Tkiá, Shvarim, Tkiá são mais 9, Tkiá, Teruá, Tkiá são mais 9, então no total são 30 toques. É isso que a pessoa tem a obrigação de ouvir. Tá? Ouviu isso, saiu de obrigação do shofar. Na prática, se toca o shofar uma vez, fazem esses toques, e aí depois repetem ele na Amidah, repetem na Hazará, mas uma vez que a pessoa ouça esses 30 toques, ela saiu de obrigação do shofar. Inclusive, quando se tem alguém doente, ou a pessoa está em casa, ou vai tocar para alguém que não pode ir para a sinagoga por um motivo ou por outro, então você basta tocar esses 30 toques, não precisa fazer todas as outras repetições, porque são costumes e a pessoa já saiu de obrigação. Tá? Depois do shofar, há o Musaf. O Musaf de Rosh Hashanah é a tefilá em silêncio mais longa do ano. E eu recomendo, assim, fortemente, antes de Rosh Hashanah, que vocês peguem esses dias que faltam e peguem um Marzor, leiam o Musaf. Leiam e vejam a estrutura, principalmente da Brahá intermediária, das Brahot intermediárias, que são 3, né, diferente de todas as outras tefilot de Shabbat e Yom Tov, que temos uma Brahá no meio. Aqui nós temos 3.
Então, leiam essas brachot, leiam o conteúdo delas. Elas são longas, há uma série de versos do Tanar que são citados. Leiam esses versos, passem a conhecê-los, passem a entender sobre o que está se falando, porque isso daí vai fazer que, quando chegar no momento de você estar fazendo a Amidah em Rosh Hashanah, que se você rezar num ritmo razoável, você vai demorar aí algo como 30 minutos para fazer, 40 minutos pode ser. Se você fizer rápido, você talvez vai terminar em 20, 25. E se você não entender nada do que você está falando, fica uma coisa muito cansativa. Se você entende, começa a ver o significado do que você tá lendo, isso faz uma diferença incrível na reza. Então, prestem atenção em cada uma dessas 3 tefilot há uma apresentação, há um trecho do meio que são os vários versos do Tanar e há uma conclusão. Então, nessas 3 partes do Musaf, há a Brahá que nós chamamos de Malhuyot, a segunda parte Zichronot, a terceira parte Shofarot. Então, Malhuyot começa falando sobre a soberania de Deus e ela conclui falando que Deus ele reina sobre toda a realidade. Zichronot, ela começa lembrando as ações de Deus no mundo e os méritos dos nossos patriarcas, e ela termina falando que Deus lembre-se de nós, quer dizer, que Deus haja conosco de uma maneira positiva. E Shofarot começa falando sobre a redenção e salvação feita por Deus para com o povo de Israel, e o shofar aqui representa essa redenção, e ela conclui com um pedido que Deus redima o povo. E no meio nós temos 10 versos do Tanar que relacionam com o tema de cada uma dessas brachot. Essa é a estrutura geral do Musaf. Então, agora, não basta só ouvir aqui o que eu estou dizendo, peguem no Marzor, deem uma olhada, vejam como é que funciona, vejam como é que é, olhem para a tradução, mesmo que você não saiba hebraico, dê uma lida na tradução, para chegar no momento da reza, você fazer uma reza que seja significativa. Senão não faz sentido. Então, depois do Musaf, fazemos o Kiddush da manhã. É importante, é Alahá, fazermos o Kiddush antes da metade do dia, antes de Hatzot Hayom. Então, aí novamente, questão de bom senso com o quanto de acréscimo você vai fazer na tefilá para que você tenha um tempo razoável de você chegar em casa e fazer o Kiddush na hora certa. Então, fazemos o Kiddush e fazemos a refeição festiva, como normalmente nós fazemos nos Yamim Tovim. Depois disso, a Minha. O que é obrigatório na Minha? Fazer Tehillah LeDavid. Para quem não sabe, Tehillah LeDavid é o Ashrei. Só que a verdade é que o verso inicial do Ashrei, ele não é obrigatório. Então, o obrigatório mesmo começa com Tehillah LeDavid. Depois há o Baletzion e a Amidah. Então, com isso, isso daqui é o que é obrigatório de Minha, o resto são acréscimos. Depois de Minha, as pessoas têm um costume de fazer o Tashlir. Tashlir quer dizer enviar uma coisa para longe, ou zunir. E aí as pessoas têm o costume de ir para um local com água corrente, e há quem faça um esforço para ir num local que tenha peixes e aí fazer uma reza. Há diferentes versões dessa reza. Ela aparece pela primeira vez no século... Ela aparece impressa pela primeira vez no século XVI. Não é uma prática obrigatória. Inclusive, é uma prática que parte dos judeus, parte dos sefaradim, os teimanim e parte dos ashkenazim, especificamente os seguidores do Gaon de Vilna, condenam a prática em função da ligação da prática com idolatria, e porque a prática pode também menosprezar o próprio valor da teshuvá. A pessoa está ali
acreditando que ela está mandando os pecados dela embora em função daquela ação, e isso daí vai de encontro com a ideia de fazer teshuvá, que não é fazer uma ação mágica, por assim dizer, e sim realmente fazer teshuvá. A questão relacionada com a idolatria, no Brasil especificamente, se quem conhece um pouco da religião Yorubá vai notar rapidamente que a ideia da pessoa no ano novo ir até uma fonte de água corrente para poder enviar coisas, enviar energias negativas, enviar coisas embora em cima de estar ali no mar naquele momento, é uma coisa que é feita, é bastante feita no Brasil. Eu, inclusive, já ouvi uma vez de um colega de faculdade que não era judeu, sabendo que era judeu, veio me perguntar, falou, porque eu já vi uma vez um monte de judeus se reunindo na praia, fazendo alguma coisa, o que é? E por quê? Eu falei, aí impromptu, eu falei, isso aqui que era o Ano Novo Judaico. Eu falo, então é que nem as pessoas que mandam oferendas para Iemanjá. Então você olha e vai, bom, é vergonhoso isso. Então, cuidado com esse tipo de coisa. Isso absolutamente não é uma prática obrigatória. Então, estudem antes de pegar e abraçar uma prática que é bastante duvidosa e é condenada por parte dos nossos sábios. É uma prática recente e isso tem que ser analisado com calma, ok? Depois disso, nós temos a Havdalah, mas nesse caso que Rosh Hashanah vai emendar com o Shabat, a Havdalah só vai ser feita só depois do Shabat. Ok? Então, aqui encerra de maneira resumida as Alahot de Rosh Hashanah. Eu desejo a todos vocês Shana Tová. Eu, se Deus quiser, vou fazer depois uma mensagem sobre Rosh Hashanah. Agora que eu falei sobre as Alahot, depois eu vou postar também a mensagem sobre o Ano Novo, mas desejo aqui um Shana Tová para todos vocês. No livro que eu escrevi tem essas Alahot de maneira mais detalhada um pouco, englobando alguns outros pontos secundários que eu não abordei aqui, que eu quis fazer só de maneira direta o que é essencial das Alahot. E quem quiser fica aí convidado para ver no livro. Então, muito obrigado a todos vocês, Shana Tová, e até a próxima.